começar a leitura. Boa tarde, meus amigos, espectadores. Uma alegria grande estarmos novamente juntos aqui nessa tarde de sábado para fazermos, juntamente aqui com a nossa amiga Aninha, para fazermos o nosso programa de hoje. Lembro que estamos todos os sábados de 17 às 18 horas, falando ao vivo aqui dos estúdios Cinevídeo Botafogo, Rio de Janeiro, e com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos sempre da importância, meus amigos, da participação de vocês nos nossos programas, não é isso, Aninha? Muito importante. Muito interagindo, importante. Não é? Mandando perguntas, dúvidas ou mesmo comentários que podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, pelo nosso número de WhatsApp, Rio de Janeiro, 21966328040. Pode anotar com calma, vai estar passando aqui na tela. Ou também essas perguntas, mensagens ou dúvidas podem ser enviadas para a rádio ou redebrasilespírita.com. Sempre no finalzinho do programa reservamos um tempinho para poder estar respondendo algumas perguntas e as outras fazemos sempre através de e-mails. Só aproveitando, se as perguntas forem enviadas para a rádio ou para a rede, não esqueçam de colocar o seu e-mail junto, porque é para a gente poder, responder. Para poder darmos o retorno. Né? Lembramos também que a nossa proposta, o nosso programa, ele tem uma proposta universalista. A gente está sempre aqui refletindo, falando a respeito de ciência, filosofia, religião, usando como base, né, como fundamento para as nossas reflexões, os fundamentos da doutrina espírita. Somos espíritos. Né, e embasarmos as nossas reflexões na pluralidade dos mundos, na imortalidade da alma, nas leis divinas, causa e efeito, facilita, não é mesmo, Aninha? Isso suaviza mais a nossa estada aqui em Terra. Bom, na semana passada nós tivemos como tema vivências espirituais. Nosso amigo Luiz, refletimos aqui a respeito dos dois planos, da nossa estada no plano físico, da nossa essência que é a espiritual, e pautamos as nossas discussões aí, refletimos em cima dos ensinamentos aí dos nossos maiores para encontrarmos a melhor maneira de passarmos por esse momento, nessa nossa jornada, nessa reencarnação aqui em Terra. Hoje, o nosso tema também, um tema aí que, né, dentro dos nossos segmentos, se assim podemos dizer, né, que os temas eles estão sempre linkados, né, sempre dentro de uma mesma essência. Vida, né? É uma sequência, uma sequência de estudos, de reflexões. E isso facilita muito, né, porque uma coisa vai dando vida à outra, né, vai embasando a outra. Hoje vamos falar dos ensinamentos e mestres.
os planos de manifestação do ser, né? De onde vêm esses ensinamentos sagrados, esses ensinamentos vindos do nosso Criador, esses ensinamentos atemporais, né? Esses ensinamentos que já vêm aí desde da antiguidade? Quem são esses mestres? Né? Como é que podemos identificar a verdade, né? A veracidade ou a essência desses ensinamentos? Quem é que nos traz esses ensinamentos? E vamos falar também dos planos de manifestação do ser, né? Os nossos estados, como o ser se manifesta tanto no eu superior quanto no eu inferior, na parte mais física, mais densa, e na parte mais sutil, que é a parte espiritual, a nossa essência, né? a nossa verdade. Não é isso, Aninha? Isso. Muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde para todos vocês, é bom estar de volta. Como você falou, né? A gente começa falando sobre os grandes mestres e refletindo que eles nos acompanham desde que nós pisamos aqui nesse planeta. Desde a antiguidade, né? Desde sempre eles estão nos acompanhando, até porque obedecendo às leis divinas, que a gente veio para cá atendendo a lei do progresso, é importante que a gente tivesse condutores, né? Alguns seres mais esclarecidos que já passaram por esse processo nos auxiliando nessa condução. Uma referência, né? Exatamente. E é assim que eles vêm, né? Ao longo de toda essa nossa existência, nos trazendo as informações necessárias, algumas vezes nos trazendo o próprio exemplo, modificando a sua própria encarnação, para que a gente pudesse ver como é possível a gente virar a nossa bússola da matéria para a espiritualidade, né? Acho que esse é o ponto mais importante para se destacar da presença desses grandes mestres aqui junto conosco. E a gente vai ver aqui ao longo do programa que foram vários, em épocas muito distintas, mas foram vários. E até hoje, eu acho que a gente ainda vai encontrar com alguns aqui. Ainda vamos ter aí, né? Sempre há uma necessidade, exatamente, né? Porque sempre que a gente começa a se perder um pouco do caminho, né? O plano superior vem, envia a gente exatamente para isso, para nos guiar de volta para a nossa jornada. E a gente reparar, todos eles, o fundamento, né, a essência desses mestres que aqui estiveram, e vão vir outros, porque na verdade quando na história da humanidade a gente vê sempre aquele espiral, né, altos e baixos, sempre para a evolução, sempre evoluindo, mas dentro de cada ciclo a gente tem também aquela parte baixa, aquela parte mais complicada da situação, se assim podemos dizer. E aí há uma necessidade de alguém, né, com essa estrutura de um mestre, com essa essência, né, esse fundamento pautado, vindo do nosso Criador, para poder segurar, né? Ou seja, direcionar, mostrar o caminho, dar uma sacudida, opa! Né? E se a gente repara, todos esses mestres, o fundamento, a essência dos ensinamentos é sempre para a nossa evolução espiritual. Sim. Né? Sempre vem mostrando os caminhos da evolução e do crescimento do espírito. Porque a gente não pode esquecer que a encarnação, né, a parte material, ela é transitória, né? Ela é apenas um instrumento para que você alcance a etapa seguinte. Então, por isso que todos esses ensinamentos, eles vêm falando para aquilo que é eterno, que é o espírito. E muitas das vezes a gente, considera determinado ensinamento como sendo impossível, como sendo inatingível, porque a gente está analisando sobre o prisma material. Aí ele realmente é inatingível. Inverte, né? Ele realmente é inatingível porque ele não está sendo direcionado para a matéria. Ele está sendo direcionado para o espírito. E é exatamente por isso, por ele estar sendo direcionado para o espírito, que todos esses mestres falam exatamente a mesma coisa de maneiras diferentes. Né? Adaptado à época, à civilização, à cultura, mas o ensinamento é o mesmo. Atendendo às necessidades, atendendo os momentos, atendendo a necessidade da humanidade naquele momento. Mas a essência, como você diz, a essência é a mesma. É a mesma. E precisamos pautar sempre
né, ao receptar, ao recebermos esses ensinamentos, dentro desse prisma, o objetivo é sempre a evolução do espírito. Sim. Qualquer reflexão fora desse contexto, dificilmente iremos, né, conseguir um entendimento. Por isso a gente vê tantas divergências acontecendo. A né? gente não pode esquecer, tantas adversidades, né? Um dos ensinamentos que o Espiritismo trouxe para a gente foi a fé raciocinada. Foi a importância de você analisar toda a informação que você recebe, né, de maneira criteriosa, de maneira científica, como Kardec fez, para chegar a consolidar as informações. Então a gente não pode simplesmente receber passivamente aquilo que a mensagem que nos é entregue, principalmente se ela tem um cunho diferente do que os mestres vêm nos dizendo há anos, há milênios, né? Isso é um ponto de alerta. Se apresenta, né, um guru, um líder, um guia, sei lá que nome que ele vai, que a gente pode dar, e ele passa uma mensagem que conflita com aquilo que a gente vem ouvindo dos mestres ao longo da nossa jornada aqui no planeta, há que pelo menos se parar para analisar, né, que parte dessa mensagem é importante para o meu espírito, que parte dessa mensagem está sendo dita para o meu corpo material. Acho que esse é um cuidado, né? Como está descrito no livro no Evangelho, que tem o capítulo dos falsos profetas. Muitos já vieram e muitos ainda virão. Por quê? Porque cada vez que a gente se coloca numa situação vulnerável, a gente permite que os salvadores apareçam. Né? A tendência é essa, entregar na mão é fácil? É, né? Uma questão de troca de energia, né? Onde tem uma carência, vem alguém para suprir a sua carência. Então, se você não se reconhece como um espírito eterno, se você acha que essa vida aqui é a derradeira e está sofrendo, está triste, está abandonado, certamente vai aparecer alguém que vai te dizer, eu posso te curar. E aí... suprir a carência daquele momento. Exatamente. E aí, por ter se colocado nessa posição vulnerável, você segue essa pessoa. E não adianta depois, lá na frente, descobrir que ele não tem condições de te salvar e dizer, mas eu fui enganado. Não, não foi. Você se enganou. Você se permitiu ser conduzido por outra pessoa. Mas ainda assim a responsabilidade é sua. Porque foi uma opção sua, voluntária, de seguir um falso profeta. E é aquele tripé, né, que os sábios sempre nos alertam para que estejamos sempre atentos. Investigação, devoção, né, e trabalho. Sim. Né? Quando há essa junção, essa união, facilmente conseguiremos identificar, né, pautar, conhecer a essência dessas verdades. Até porque se a gente analisar, né, a trajetória desses mestres enquanto estiveram aqui encarnados, todos eles trabalharam pela sua própria evolução e trabalharam pela evolução daqueles que estavam à sua volta. Então não existe esse socorro, né? Não existe alguém que venha aqui e te pegue pela mão e faça o trabalho por você. Isso já é um ponto de alerta. Se você recebe essa informação de que eu posso te salvar, não acredite. E hoje, facilmente, pelas as adversidades que são grandes, no momento a gente está passando por um momento de transição e, consequentemente, essa mudança, né, acenderam-se as luzes, se assim podemos dizer, né? Não dá mais para colocar embaixo do tapete. É preciso tirar as máscaras, ou seja, não dá mais para oscilar, é preciso fazer uma escolha. Então, diante dessa situação, que a gente vem falando aí em todos os programas, que é um momento de transição mesmo, é um momento de externar quem somos, ou seja, mostre a sua cara. E aí estamos vendo constantemente grandes adversidades, né? As situações difíceis. E nessa situação, tendenciosamente, aparecem alguns mestres, alguns gurus que dizem, olha, eu sei onde é o caminho. Exatamente. E geralmente são pautados são tendenciosos, ou seja,
Quando é o que sempre os nossos mestres nos alertam e o que falamos. Todas essas mensagens, esses conhecimentos, todos eles que aqui estiveram, o objetivo, o foco, o intuito da mensagem, da essência e do ensinamento é a evolução do espírito. Qualquer coisa diferente, qualquer anseio, né, qualquer ilusão à parte material, aos bens, benefícios materiais, a tendência está distorcida. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Precisamos uma investigação maior a respeito, né, do que está se passando, das propostas que estão nos chegando, fazer uma análise se aquilo ali é benefício para a minha evolução espiritual, porque só aí vamos encontrar sustentabilidade. Qualquer outro caminho é desvio, é ilusão, que consequentemente tem um abismo, tem um buraco aí na frente, e enfraquecidos, né, fora dessa devoção, dessa investigação e desse trabalho, vamos ficar facilmente suscetível ao efeito manada. Sim. Que é o que a gente sempre fala. Que é o que a gente tem visto muito hoje, né? Hoje você vê... Comum, né? Muita dor, muito sofrimento, muita desorientação, porque as pessoas se permitiram reproduzir um comportamento, sem investigar, sem analisar se aquele comportamento é adequado para mim, se isso me faz bem, se combina comigo, né? Se vai me trazer algum benefício a longo prazo. E aí, de repente, como você mesmo falou, a gente chegou num ponto do nosso processo evolutivo que não existe mais sombra, não existe mais canto, não existe mais penumbra, né? É um momento em que a gente precisa fazer a opção. E aí começam a aparecer as nossas fragilidades, né? Começam a ficar evidentes as nossas escolhas equivocadas. E aí é preciso que se tenha nesse momento muito mais maturidade para reconhecer essas escolhas e conseguir encontrar a fortaleza para buscar o caminho correto. E aonde a gente encontra isso? Exatamente nas mensagens que os mestres nos trouxeram. Porque é um raciocínio meio que básico, né? Uma coisa que vem sendo ensinada para a gente há milênios, e a gente se recusa voluntariamente a compreender, é sinal de quê? É sinal de maturidade nossa. Né? Então agora é preciso que a gente reconheça que sozinho não somos capazes de atingir o nosso objetivo. Então vamos procurar ajuda de quem realmente pode nos ajudar. Né? É como não é o jeito mais fácil. O jeito mais fácil hoje não vai nos levar a lugar nenhum, como não nos trouxe a lugar nenhum até agora. E vemos aí que todos os ensinamentos, tempos diferenciados, a gente está falando aí de 5.000 anos atrás, 2.000 anos, 3.000 anos, 1.000 anos, 150 anos, e a essência das mensagens que vêm diretas do nosso Criador, atemporal, com o intuito de nos auxiliar na nossa evolução espiritual, amenizar as dores, os sofrimentos, as adversidades, elas estão aí, nos chegam a todo momento. O que precisamos é reeducar a nossa atenção. Exatamente. Fazemos muito pouco isso, né? Entregamos o jogo facilmente, achamos difícil, complicado, as influências externas deixamos que elas imperem, né? Na grande maioria das vezes. O que vemos são a humanidade jogando literalmente a toalha. Não dá, está difícil, está complicado, né? Geralmente externam as dificuldades, né? Não faço porque a política da cidade, a política do Estado, a política do país não permite, não faço porque as dificuldades financeiras, não faço porque os políticos, ou seja, a tendência, né, da humanidade é se esconder da sua própria verdade, né? E esse é um ponto que precisamos, meus amigos, estar atentos a todo momento, para que possamos suavizar um pouco mais, principalmente nesse momento, que é um momento de transição e, consequentemente, as adversidades elas vão se fazer presentes. Estamos em provas e expiação, né? Não dá para cortar caminho, né? Não dá, infelizmente não dá. Eu acho que chegamos aí no finalzinho do nosso primeiro bloco de hoje. Eu acho que sim.
Não esqueçam de mandar perguntas, dúvidas, comentários. Pode ser enviado também para a rádio ou Rede Brasil Espírita. Vamos fazer, então, um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. E não está no Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Tema: ensinamentos e mestres, os planos da manifestação do ser. Estamos aqui refletindo a respeito das mensagens que desde os primórdios, desde a antiguidade, Grécia foi um dos pontos, uma das civilizações que, se assim podemos dizer, juntamente com a Índia, foram as duas civilizações que abordaram aí, né, que deixaram evidente esse nosso outro lado, né, o lado mais sutil, transcenderam, né, trouxeram os ensinamentos aí. Hermes Trismegisto já falava daquela época do mental. Ou seja, tudo é mental, né? E esse plano de manifestação física é transitório, é uma escola, como todos os outros vieram, né? nos trazer esses ensinamentos. E vários outros, Krishna, Buda, Jesus, que a gente vai estar falando a respeito de cada um deles, mas todos eles pautados nessa essência, né? Transcendendo. Ou seja, precisamos, meus amigos, nos conscientizar quem somos, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Isso vai pautar com mais serenidade, com mais sensatez, com mais sutileza, com mais precisão essa nossa jornada aqui terrena. E sempre, claro, com um ideal, com um objetivo, com um fundamento, que é a nossa evolução espiritual, né? Isso é muito importante. É muito importante que a gente tenha essa diretriz, né? Porque não adianta a gente tentar... Uma das coisas que você tem ouvido muito assim, né? É importante que eu me conheça, eu tenho que me respeitar, né? Conhecer os meus limites. Mas toda essa análise que está sendo feita do corpo físico, né, desse momento, desse pedaço da nossa história. E a gente precisa, então, esse exercício de estender esse conhecimento para a nossa parte mais sutil, tendo noção de que o nosso objetivo, nós fomos criados para isso, o nosso objetivo é angelitude. É lá que a gente tem que chegar. Do átomo ao anjo, né? Nem mais, nem menos. Não é para parar no meio do caminho, né? O nosso objetivo é chegar à angelitude. E aí, voltando aos princípios de Hermes, quando ele dizia, né, que o universo é mental. E a gente falou aqui alguns programas atrás, né, que a energia mais poderosa que a gente recebeu é exatamente a energia mental. Então, é muito importante que a gente tome consciência de que, ou seja, se tudo é mental, o que eu penso, eu estou plasmando. O que eu penso, ou de positivo ou de negativo, eu estou incentivando ao universo que produz aquilo para mim. Então, se eu estou sofrendo, e se eu me sinto derrotada, se eu me sinto injustiçada, se eu me sinto doente, é isso que eu estou plasmando para mim. E do outro lado, eu tenho vários mestres me dizendo que eu tenho dentro de mim
uma essência, eu tenho dentro de mim os conhecimentos necessários da moral e das leis espirituais. Então eu já trouxe toda uma bagagem, eu tenho uma força mental poderosa. Por que é que eu não uso isso para evocar a minha essência, para evocar os ensinamentos que foram colocados dentro de mim para me servir de guia? Mas não, o que a gente faz hoje é usar todo esse nosso poderio mental para atrás de benefícios que são efêmeros. Eu não paro para analisar o que um pequeno trecho do Bhagavad Gita quer dizer. Né? São 3, 4 linhas, mas ali tem milhares de anos de ensinamento. O que Arjuna recebeu de informação de que ele tinha que ir lá e combater os seus inimigos? Quem são verdadeiramente os meus inimigos? Quando eu paro para fazer essa análise, eu vou começar a descobrir que eu mesmo alimento os meus inimigos, que eu fortaleço aqueles que me amarram e me servem como correntes me aprisionando aqui nesse momento. Então é tudo uma questão de conhecimento, né? Citando todos os filósofos aqui possíveis, conheça-te a ti mesmo. É fundamental, a né? resposta está lá, mas a gente se recusa a ouvir. Isso é uma outra pergunta que a gente precisa se fazer. Por que eu ainda me recuso a ouvir esses ensinamentos? Os hindus, né, a formação septenária, essa manifestação, né, do ser, né? Nós temos aí, segundo essa formação, essa constatação septenária, nós temos a parte mais sutil, né, que é a mente mais pura, que é a intuição, que é, né, a parte mais divina da coisa. Que é o nosso lado mais superior, né? Isso. E temos a parte mais densa, né? A parte mais matéria, físico, aquela coisa dos desejos, aquela coisa da... E temos aí a nossa mente que precisa ser coordenada dentro de um conceito de cima para baixo. Porque quando invertemos essas situações, as coisas ficam mais complicadas. Quando partimos e damos parâmetros à nossa estada aqui no plano físico, pautados pelos anseios, pelos desejos, pelas ilusões e pelo envolvimento, né, material, tendemos a ficar muito densos, rasteiros, distanciando consequentemente dessa parte mais sutil. Fugimos totalmente a esses ensinamentos, não assimilamos, né? Nos distanciamos dessa pureza, dessa energia, dificultando a assimilação e, consequentemente, nos aproximarmos de forças que vão nos ajudar a vivenciar isso. Me veio aqui uma pergunta. Analisando todos esses mestres que passaram, né, independente de estarem ligados a esse ou aquele segmento religioso, essa ou aquela civilização, qual deles pregava que a gente precisava acumular bens, que a gente precisava acumular títulos, que a gente precisava ter muitas casas, guardar tudo para a gente, não dividir com o outro? Qual deles trouxe esse ensinamento para a gente? E por que é que a gente atua dessa maneira? Está tão voltado para isso, né? Por que isso é tão enraizado forte, dentro, né, da gente? Isso aí é um ponto que a gente precisa analisar. Seguindo isso que você fala, né, do nosso processo evolutivo, né, no 14 lições do Og, ele faz essa mesma análise, só que ele chama de princípios, e a base dele é exatamente o corpo físico, ou seja, é tudo ali matéria, 100% matéria. Denso, rasteiro. Só matéria, mas nós não somos só matéria. Né? O que falta mais para a gente entender que a gente não é só matéria? E que essa mente mais pura precisa falar, ela precisa estar presente, não é? nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, atitudes. Né? Precisamos presenciar mais essa nossa verdade. Porque a vida, ela vai nos proporcionar sempre
ferramentas para podermos exercitar Sim. esse lado mais sutil, despertar as virtudes, lapidar a alma, melhorar os sentimentos. E quanto mais distante a isto, maior o sofrimento. Se nós estamos nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Fazendo uma analogia para a nossa vida escolar, a gente se prepara, recebe os ensinamentos, a orientação dos professores, em determinada data vamos fazer a prova, para que a gente tenha certeza de que absorveu aquele conhecimento que nos foi exposto. É exatamente isso. Nós já vemos recebendo esse ensinamento ao longo de milênios, chegamos aqui agora, ok, então vamos fazer uma prova para ver se você realmente aprendeu. E aí a gente se encontra diante de situações e o que a gente faz? A gente não usa esse conhecimento, a gente não cuida do outro e a gente simplesmente cuida da gente. E aí o que era para ser só uma prova vira uma expiação. Porque a lei de causa e efeito não deixa de existir. Né? A lei de causa e efeito não deixa de existir. Então o que de repente era só para ser uma prova, a gente acaba acumulando aí mais um erro, mais uma atitude equivocada, e aí essa prova acaba virando uma expiação. E aí a gente não sai desse ciclo, né? A gente não sai desse ciclo. E essa cobrança material, né, a sociedade no dia a dia, essa vivência no controle remoto, que é o que a gente presencia na grande maioria da humanidade, esse efeito manada, ele vai dificultando o acesso a essa parte mais sutil. Vai afastando a gente, né? Porque é o que a gente sempre fala, existem leis universais, leis vindas do nosso Criador, não são leis que vão se fazer cumprir só aqui na Terra, são leis universais. Todos estamos sujeitos a elas e elas vão se fazer cumprir independente da nossa vontade, querendo ou não querendo. Mesmo que a gente não acredite nelas. Isso. E aí, somos muito imediatista. A vida material impulsiona isso na mente, no sistema humano de ser, para o imediatismo. E aí nós queremos impor a nossa vontade, os nossos desejos, tudo da matéria. Nossas vontades, nossos desejos, os nossos anseios, as nossas... Ou seja, cria-se um efeito vibração negativa, e a gente sabe que a lei da vibração, ela impera, né? Os nossos pensamentos, sentimentos têm uma força muito grande, tudo é mental, que acaba deixando muito mais denso essa nossa vivência, muito mais denso essa nossa estada aqui em Terra, muito mais denso esse nosso convívio com todos que nos cercam, dificultando cada vez mais. É isso que precisamos estar atentos, é isso que vem nos ensinamentos. Né? Presta atenção no que fala, no que pensa, no que ouve, no que sente, no que vibra. Isso. Não é? Platão falava muito da vibração no plano ideal, na República, e ele dizia, ele fazia uma analogia à música. Olha, cuidado com a música que o governante coloca para tocar para os seus governados. Porque a música, ela tem vibração. Ela tem esse poder, né? Isso, ela é sutil, ela fala ao seu coração, ela traz paz, harmonia, ou não. Então, Platão chama atenção para a música, mas a música é a arte em si, não só a música especificamente, é o nosso dia a dia, é o que falamos, é o que para onde vibramos, né? Para onde direcionamos o nosso coração, né? Para uma coisa mais sutil, mais sublime, mais sagrado, ou não. É isso que vai fazer a diferença, a mudança, primeiro em nós mesmos, porque mudando a nós, estaremos mudando o mundo, ajudando, auxiliando nessa mudança do mundo. E a gente não pode esquecer que a gente só tem poder para mudar a nós mesmos. O que a gente pode fazer é, com a nossa mudança, com a nossa alteração de padrão vibracional, incentivar aqueles que estão à nossa volta a buscarem essa autotransformação. Mas nós não temos a capacidade de impor a mudança no outro. Então vamos concentrar os nossos esforços em nós mesmos. É onde a gente tem capacidade para atuar.
E aí sim, com a minha transformação, com o meu padrão, a maneira como eu vibro, a maneira como eu sinto o ambiente, como eu me relaciono com as pessoas, aí sim eu posso despertar no outro o interesse. Não, se ela conseguiu mudar, eu também consigo. É possível, né? É assim que a gente promove a transformação do mundo, não obrigando o outro a fazer o que eu faço, mas despertando no outro a curiosidade de saber como ela consegue, no meio desse caos, se sentir dessa maneira. Né? E aí que a gente transforma o mundo, né? É dessa maneira. E aí que a gente vê, né, os verdadeiros mestres, né, com exemplos. Exatamente. Né? São Francisco de Assis já dizia, faça, depois use da palavra. Ou seja, o que vemos hoje é o inverso, muito discurso e pouca ação. Todo mundo acha, todo mundo tem um conhecimento profundo, todo mundo é expert, né? Mas na hora de praticar, né? Sócrates já dizia, né, uma frase famosa, anda que eu quero te ver, quero com exemplo. Né? Eu quero ver o teu exemplo, as tuas atitudes, as tuas ações. Isso sim pode modificar, né? Um bairro, uma nação, né? Os amigos, ou seja, pode fazer uma diferença. Às vezes você não precisa nem falar, né? Isso, é não ação. Não precisa nem dos discursos. É atitude, né? Tem um caso interessante que Sócrates, na época, ele andava nas barracas, né, das feiras, eventos, e ele passava em várias barracas, aí pegava as sandálias e ficava olhando as sandálias. Aí ele parava, olhava, deixava lá, não comprava. E parava em outra barraca, e sempre ele fazia isso. Aí os discípulos perguntou, mas, mestre, por que? Ele falou, eu estou constatando cada vez mais que eu estou exercitando o desapego. E a sandália que ele andava era a pior, estava em estado precário. Então, o exemplo, não é? Isso é fundamental, fazer, exercitar, ação. Porque na maioria das vezes, o que se vê hoje são pessoas se reunindo para críticas, para achar teoricamente uma solução, ou para terceirizar a culpa geralmente para o governo e para os políticos. Não que eles não tenham culpa. Todo mundo tem culpa. Exato. Todos nós temos culpa que colocamos eles lá. Isso. E se estamos é porque nada está solto. Deus é causa primeira. Opa, então sou merecedor, sim. Preciso de sim. Senão não estaria. Não, ou não então... estaria. Estamos Deus em missão. é injusto. Ou então estamos em missão. Mas se estivéssemos em missão, não estaríamos reclamando. Isso, teria forças para poder fazer diferente. Então hoje... o que se vê, o que é muito comum, são os julgamentos, condenações, reclamações, né? Ou seja, a humanidade está muito nesse efeito manada, voltado para isso. E é um momento de atitude, é um momento de ação diferente, é um momento de solidariedade, é um momento de as boas ações serem internas, sem condicionar ao que está acontecendo lá fora. Sim. Né? Isso é importante. Sem poder condicionar a ação, a atitude no bem, dentro do que desejamos, do egoísmo. Né? Isso, na verdade, é o quê? É um reflexo da vida na matéria. Né? No plano material, eu te dou um, se você me der um de volta. Sempre querendo retorno. Se a gente está pensando, a ideia é sublimar isso, começar a trabalhar um pouco mais com o sublime, com o divino e com o sagrado, vamos olhar o exemplo dos mestres. Nenhum deles deu nada para a gente esperando nada em troca. Muito pelo contrário. Foram até muito indulgentes com todos nós, reconhecendo a nossa capacidade de não reagir de maneira melhor. Então, é partir desse exemplo. É dar o que você acha que o outro merece, sem que ele tenha necessidade sequer de te agradecer. Porque pode ser que ele não esteja pronto para isso. Né? Quando você vai, vou fazer uma campanha linda, tipo, nossa, mas eu tenho um cara nem muito obrigada, não me deu. Você está fazendo para quem? Para ele ou para você? E já mata, né? Já mata a intenção, a essência da coisa. Se já vai condicionado, ou direcionado, ou pautando imposições, já perdeu a essência da coisa. Já não tem tanto valor sagrado, sublime, como poderia ter. Né? E os ensinamentos que a gente, como você colocou, os ensinamentos que nos chegaram, de todos eles,
é uma vivência divina sacralizada, né? Voltada não para esse imediatismo da matéria. Já falamos aqui, esse momento que estamos passando em vida terrena é 1 minuto, 1 segundo ou até menos da nossa existência, que é imortal. Né? Mas eu acho que também já falar chegou em aí. Existência imortal, o nosso bloco não é eterno. Mas não deixe de mandar, hein, as perguntas ou dúvidas ou comentários. Vamos fazer aqui mais um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos agora para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Lembramos que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso site. universocrisco.com. Não tem BR, universocrisco.com. Pode ir até lá e rever os nossos programas passados. Hoje, ensinamentos dos mestres e os planos de manifestação do ser. Estamos refletindo aí, meus amigos, procurando a melhor maneira de passarmos por esse momento em Terra. Alternamos entre o plano físico e o espiritual por inúmeras vezes, são dádivas divinas, né? Nos concedida pelo nosso Criador, para poder retirarmos as impurezas, melhorarmos os sentimentos, na verdade aprendermos a amar, e com foco sempre da evolução espiritual. Esse é o nosso ideal, né? Voltarmos ao sagrado, ao uno, né? A vida, o ser se faz nesses dois extremos, que é o denso, a matéria, aquela coisa inerte, para uma coisa mais sutil, uma luz, um brilho, né? Sagrado. E para que isso aconteça, precisamos sempre estar atentos dessa nossa elevação de consciência. Não é isso, Aninha? Precisamos exercitar isso. Nós somos espíritos, somos imortais. Tudo que temos e convivemos aqui em Terra é efêmero, passageiro. Né? Hermes já dizia, tudo mental, tudo dentro do plano mental. E precisamos dessa consciência para que possamos suavizar um pouco mais a nossa existência aqui nesse plano denso, né? Tem uma parte bastante interessante, né, de um dos livros que a gente usou para o programa, que são os 14 lições de um yogi, onde ele faz esse escalonamento, né, do corpo físico, do prana, e aí ele chega no que ele chama de mente instintiva, que é aquela que é responsável exatamente está mais ligada à parte de satisfação de desejos imediatos. Organizar isso, né? Administrar isso. Exatamente. Quer dizer, a mente instintiva, ela cuida disso, né? De atender às necessidades do meu corpo físico, que é fundamental, porque se estamos dentro desse corpo, a gente precisa gerenciá-lo para que a gente complete a nossa tarefa durante essa encarnação. E aí ele começa a explicar que a gente vai num processo, a gente está sempre num processo evolutivo, né? No início, a gente respondia única e exclusivamente aos nossos instintos. Quando nós chegamos aqui, a nossa habilidade era o quê? Comer, sobreviver e se aquecer. Essa era o nosso talento era todo usado dessa maneira. Mas nós viemos aqui com o objetivo de sermos anjos, né? A gente não pode esquecer disso. Fomos evoluindo e da nossa
desse nosso processo evolutivo, nós partimos dessa mente instintiva e começamos a conviver com o princípio seguinte, que é o intelecto. Então, em determinados momentos, nós descobrimos que éramos capazes de produzir coisas, de criar coisas, de tornar a nossa vida mais fácil, mais confortável e mais segura. Mas lembrando que nós estamos numa jornada evolutiva. Então, significa que não vamos parar nem na instintiva, nem no intelecto. E qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente começar a trabalhar com a nossa mente espiritual, que é exatamente onde entra toda essa parte mais sutil, mais sagrada, mais ligada ao espírito e mais ligada ao divino. E qual é a função do intelecto nesse meio do caminho? A função do intelecto é receber as informações da mente espiritual, processá-las e dar uso a elas. E é a partir daí que a gente começa a ouvir a nossa essência, começa a ouvir de maneira mais clara esses ensinamentos, a entendê-los melhor e começar a produzir ação em relação a esses ensinamentos. Então, esse é o nosso processo evolutivo. A nossa mente espiritual, ela sempre esteve presente, mas nós não estávamos prontos para ouvi-la. Agora nós já estamos. Então, toda vez, eles falam isso no livro, inclusive, toda vez que eu tenho um bom sentimento, que eu tenho uma boa inspiração, em que eu desejo de coração e sinceramente fazer alguma coisa em benefício de uma outra pessoa, é a minha mente espiritual que está falando comigo, que está jogando todas essas informações para que o meu intelecto trabalhe de maneira, ok, ele está passando por uma dificuldade, o que eu posso fazer para auxiliá-lo? Vou mobilizar os amigos, vou fazer uma campanha, vou lá tomar conta dele. Esse é o processo. É isso que a gente precisa se acostumar a produzir diariamente, a ouvir a mente espiritual com seus ensinamentos, as suas orientações e, através do nosso intelecto, produzir uma ação eficaz para esse ensinamento que vem da mente espiritual. Isso está dentro de nós. Eu não preciso que ninguém chegue na minha porta e me diga, senta aqui que eu vou te direcionar para a salvação. Não preciso disso. Isso já está dentro de mim. Então, acho que esse é o caminho para a gente atingir esse estado evolutivo. Exatamente, nessa constituição septenária, nessa manifestação do ser, né, essa parte eu inferior, né, que é o físico, o emocional, o instinto, essa mente do desejo. Precisamos estar atentos porque é preciso organizar tudo isso. É preciso ter um controle mais sagrado sobre isso. O meu corpo deseja, mas existe uma coisa mais sutil. Eu tenho liberdade, posso fazer o que eu quiser, mas não posso sobrepor a um desejo mais sagrado, sublime, né? Ao altruísmo, à fraternidade. Aí vem uma mente mais sagrada, mais pura, né? Uma parte mais sutil que precisa organizar tudo isso. Espera aí, corpo, esse é um desejo físico. Exatamente. Mas nós já tivemos inúmeras reencarnações e já deu para aprender que agora o caminho não é esse. Olha ali o que os mestres estão ensinando. Porque a vida, ela vai nos apresentar diversas situações e nós fazemos as escolhas. E hoje já temos aí conhecimentos, né, para poder fazer uma escolha mais sagrada, mais sutil. Sabemos que podemos fazer o que quisermos, mas não podemos, entre o ideal sagrado, entre a parte mais sutil da coisa, não podemos, em detrimento a ela, fazer uma escolha pesada ainda. Já passamos desse tempo. E já conseguimos superar, se assim podemos dizer, essas imperfeições. Já é uma parte domável. Exatamente. Né? E Leon Denis sempre nos falava, quando o espírito vai emancipando, automaticamente ele vai se distanciando da dor, do sofrimento, amarguras, tristezas. E se queremos isso, se esta é a nossa meta, se esse é o nosso objetivo, precisamos mudar os nossos conceitos e, consequentemente, mudar as atitudes.
né? Que hoje, assim, o que a gente percebe muito é que se a gente já evoluiu, se a gente já fez uso do intelecto, já sabe como domá-lo, o que a gente vê muito é que hoje você tem usado muito o intelecto para beneficiar ou para aumentar a maneira de satisfazer as necessidades mais básicas, ou seja, o caminho inverso. Né? Na contramão, né? Subimos 2 ou 3 degraus e em vez de eu continuar subindo, eu arrumo uma maneira de descer. Então, além de estar usando de maneira inadequada o intelecto, a gente ainda está jogando contra o nosso processo evolutivo. E aí você começa a perceber que às vezes porque a mente espiritual ela está lá o tempo inteiro te dando sinais, nos dando os sinais e os alertas. Oportunidade. E aí o que a gente tem feito ultimamente? A gente se anestesia. A gente arruma mecanismos de abstração. Então a gente nem produz e fica ali em estado vegetativo. Olha o quanto a gente está se comprometendo. O quanto a gente está se comprometendo, se entregando e abrindo mão da nossa participação efetiva no nosso próprio processo evolutivo. Né? À medida que a gente busca um trabalho que não nos satisfaz, a gente busca uma jornada longa de trabalho em troca de um dinheiro no final do mês que não é suficiente para atender o que eu acho, todas as necessidades que eu acho que eu tenho, e aí eu vou me frustrando, e como eu me frustro, eu procuro me satisfazer de alguma maneira, aí eu parto para a comida, eu parto para a bebida, eu parto para as compras, eu parto para as drogas, e eu vou me anestesiando, e cada vez eu vou criando à minha volta um casulo. E aí eu vou voltar o quê? Vou voltar a ser largada? Já devia ser uma borboleta essas alturas do campeonato. Dificultando cada vez mais, né? Platão dizia que uma vida que não seja questionada no sagrado, ela não merece ser vivida. Nós vemos aí que a ciência, a tecnologia evolui numa velocidade grande, já falamos isso aqui. Mas e a parte moral? Né? E as virtudes? O que é que essa tecnologia, essa evolução toda, está nos auxiliando na nossa evolução espiritual? Porque é para isso que ela deveria funcionar. Qual o foco que está sendo dado Exatamente. a ela, né? Para satisfações dos desejos, do poder, né? Do domínio das nações ou do outro. Da longevidade de um corpo, de manter um corpo perfeito, de viver para sempre. Mas o corpo não é para viver para sempre. Né? Então, é esse uso equivocado que a gente tem feito, é isso que a gente precisa prestar atenção agora. Cada vez a gente consome mais coisas para ter uma vida longa. Mas de que vida longa a gente está falando? Procura uma felicidade externa, ou seja, qualquer depressão, qualquer situaçãozinha adversa, o que vai curar? Um shopping center, algumas compras. E né? Ali eu perco o emprego e não tenho mais dinheiro para ir para as compras. Com que base, com que estrutura vai dar essa resposta para a vida? Porque André Luiz sempre nos diz, olha, endireita a sua vida, senão a vida vai te endireitar. Ou seja, são provas e expiações. Se estamos é porque precisamos. Então vamos ter que passar por essas situações. Todos, não existe privilégio. Ninguém vai poder cortar caminho, ninguém vai poder terceirizar, ninguém vai poder enganar. Ou seja, passar despercebido, o caminho vai ter que ser seguido. E os frutos que vamos colher são aqueles oriundos da semente em que plantamos. Não é? Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Vai se fazer cumprir na íntegra. Lei de causa e efeito. Por isso precisamos dessa atenção. O que estamos vibrando? Qual o alimento que estamos colocando para dentro? Né? No nosso interior, estamos alimentando o que? A parte mais sutil ou a parte mais rude, mais perversa? Porque o que tiver mais alimentado é o que vai se manifestar. E as consequências são sempre pesadas. A vida, quando cobra, né? Ela cobra... É proporcional. Se eu estou dando... se eu estou vibrando dor, angústia e sofrimento, é o que eu vou receber de volta. E vou receber de volta porque eu plantei, não porque alguém plantou para mim. Né? Isso. Foram as sementes que foram plantadas, os frutos que vão ser colhidos.
E aí fica aquele questionamento, né? Se o tempo inteiro os mestres vêm nos trazendo essa informação, né, nos mostrando qual o caminho, como se comportar, o que pensar, o que vibrar, o que agir, será que eles trouxeram essa informação sabendo que a gente não era capaz de reproduzir? Claro que não. Né? Da mesma maneira que nós, aqui na nossa vida, sem grandes experiências, sem grandes evoluções, a gente não ensina, não espera que um bebê de 6 meses coma sozinho. Os mestres não chegaram aqui ensinando, dizendo tudo isso para a gente, sem ter certeza de que éramos capazes de fazer. Todos, né? Essa essência tá dentro de Exatamente. todos. Então somos nós que nos depreciamos, somos nós que nos consideramos incapazes. Mas aqueles que já passaram por isso, que já viveram o que nós vivemos, conseguem reconhecer em nós a capacidade de realizar todas essas maravilhas. Então, está chegando a hora da gente se dar conta disso, né? É preciso voltar mais atenção para isso, né? Porque as coisas, quanto maior o tempo de adormecimento, né? Maiores as consequências ruins. E como sabemos, vai chegar um momento que a vida vai acordar, né? E para amenizar, suavizar essas adversidades, precisamos nos fortalecer. E a única maneira, consequentemente, é esse fortalecimento espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos fé, despertar, exercitar a nossa fé. A angústia, o sofrimento, antecipar qualquer situação adversa é nos distanciar do nosso Criador. Sabemos que é a causa primeira, ensinamentos de Jesus quando aqui esteve, né? Amar ao próximo. Não vamos ser felizes sozinhos. Se estamos aqui, precisamos mais atenção, né? Aquelas 3 perguntas que já falamos aqui, que perguntaram ao sábio, né? Qual o melhor momento da nossa vida? A resposta foi o aqui, o agora. E qual a segunda pergunta? Qual a pessoa mais importante na nossa vida? Aquela que está ao seu lado neste momento. E a terceira pergunta feita ao sábio é: o que devemos fazer com essa pessoa nesse momento? Fazê-la feliz. Essa é a nossa proposta, esse é o ensinamento que de tempos em tempos, de mestre em mestre, não se perdeu a essência, né? Se falarmos de todos eles, vamos chegar a esse ponto comum. É o único caminho de voltarmos ao nosso Criador. Estamos chegando ao final já do nosso programa? 2 minutos. 2 minutinhos. Alguma consideração, Aninha? Eu queria dizer o seguinte, que essa caminhada não é uma caminhada fácil, né? Ela é possível de ser feita, mas ela não é fácil. Então, nos momentos de dificuldade, né, nos momentos de dúvida, procura resposta no que esses mestres deixaram para a gente. Hoje a gente tem a facilidade de acesso a essas informações. A gente consegue buscar essas informações nos livros, nas palestras na internet, em vídeos. Então, vá em busca da informação, mas nas fontes seguras. Né? Vá em busca das fontes seguras. Vá atrás do que Jesus nos deixou, de Buda, de Krishna, de Maomé, de Lao Tse. Vá buscar a informação. Talvez você não consiga entender muito bem como o Buda falou, mas provavelmente você vai entender como Jesus disse, ou se surpreende descobrindo que entende o que Krishna fala. Não se permita não ir buscar a informação. Isso é muito importante. Seja quem tu és, mas seja sabendo. Ensinamento grego, se não me engano. Seja quem tu és, mas seja sabendo. Ou seja, autoconhecimento. E a gente sabe que quem tem a vivência dentro desses parâmetros mais espiritualizados, mais dentro da essência, tem, consequentemente, uma vida diferenciada. Né, Aninha? A fé
no nosso Criador, a certeza da imortalidade do espírito ajuda a administrar melhor a ansiedade, a angústia, a querer sempre ganhar, não é? Sabendo que existe uma essência a ser sublimada, a parte material ela passa a ser usada com mais cautela, não é? Não viramos escravos, tendemos a administrar melhor esse dia a dia dentro do mundo material, suavizando aí a nossa estada. Lembramos que estamos chegando no finalzinho já do programa, mas lembramos que vai ser passado agora para vocês no finalzinho um vídeo do Dia das Boas Ações, a Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem, que fazemos parte, fez uma ação, um Dia das Boas Ações lá no Orfanato Santa Rita de Cássia, e vocês vão ver o videozinho. No ano que vem vamos ter um novo, né? Vamos ter de novo. Chegamos então aqui ao final do nosso programa de hoje. Lembramos que o programa da próxima semana estaremos aqui com o nosso amigo Luiz Carlos. Tem um dia que ele não vai vir aí, que ele falou. Mas depois a gente conta, vamos estragar a surpresa. Lei de causa e efeito, o despertamento espiritual. Muito bom, gente, Olha, muito bom. Não é? Vamos então, chegamos aqui então ao final do nosso programa de hoje. Lembramos que vocês podem participar, rever os nossos programas no nosso site, enviar mensagens para a rede, para a rádio ou para o nosso WhatsApp. Assinar lá o nosso canal do YouTube, nosso só entrar canal lá, do dar um YouTube, like. bem lembrado, todos os nossos programas são postados lá e você se inscrevendo automaticamente recebe esse aviso. Bom, agora meus acaba. amigos, vamos lá ao final. Agora acabou. A produção já está, uma boa semana para todos, muita luz, harmonia, paz, né? E que esses ensinamentos, que nossos corações e mentes estejam abertos para esses ensinamentos crísticos, essa verdade divina. Grande abraço, até o próximo sábado. Fiquem em paz.